Lá para os lados de Montalegre, mais exatamente entre Vieira do Minho e Ferral, na Serra do Gerês, existe uma ponte sobre o rio Rabagão, cuja construção remonta à Idade Média, sendo hoje, depois de ter sido reconstruída no século XIX, classificada como imóvel de interesse público. Tem um arco que vai para uns 13 metros de altura e a sua implantação no fundo de um desfiladeiro escarpado assente sobre panedos rochosos e íngremes com uma altura dos diabos, leva-me a falar aqui desta misteriosa e controversa obra arquitetónica. Sendo assim, vamos lá. Há muitos anos, num tempo em que o místico convivia lado a lado com o real e o religioso se impunha às crenças daqueles povos, contavam-se entre muitas uma história relacionada com a existência de uma ponte construída entre dois penedos gigantes cujos pés eram banhados por uma vertente de águas bravas e revoltadas. Havia por ali a deambular por aquelas terras um homem muito mau, a quem a justiça perseguia por vários crimes, mas que sempre conseguia escapar, pois conhecia todos e quaisquer esconderijos pelos recantos de toda aquela região. Porém, um dia, vendo-se embrenhado no meio de penedos, num sítio alpestre e medonho, e pelo fragor das águas que ali se despenhavam em catadupa, apelou ao diabo. De tanto invocar, ele lá apareceu no meio de uma sonora risada escarnecida. O que te leva a chamar? Perguntou o demo, ainda a tossir por causa daquela fumaça de enxofre que o envolvia. Estou a ser perseguido. Faz-me passar para o outro lado deste abismo, respondeu o meliante. O diabo leva a mão ao queixo, pensa um instante e pergunta-lhe: O que me dás em troca? Dou-te a minha alma, disse-lhe de uma forma apressada, pois estava quase a ser apanhado pelos guardas que o perseguiam. Aceito, concordou o diabo, enquanto levava o seu cachimbo à boca. De repente, solta uma baforada de fumo, escancarando a sua boca numa estridente e sinistra gargalhada. Tudo à sua volta ficou envolvido numa névoa de fumaça avermelhada, com um cheiro nauseabundo de enxofre, e uma ponte foi aparecendo na dissipação daquele nevoeiro infernal. passa, mas passa a correr, ordenou-lhe e acrescentou: e não olhes para trás. O meliante desalta a correr pela ponte sem olhar para trás, como o diabo lhe tinha exigido. Enquanto ele trespassava, ia sentindo por trás de si as pedras a derrocarem. Quando chegou ao outro lado, tudo evaporava. Nem vestígios desta improvisada ponte ali ficaram. Bem, depois do que sucedeu, o meliante decidiu deixar a sua vida reles e assentar. Desta história a ninguém contou, mas os anos foram passando e, já velho, teve que a contar ao padre da aldeia. Com medo de ter de entregar a sua alma ao diabo, já moribundo e arrependido, confessou ao sacerdote este seu pacto. O padre, que para comungar tinha de dar uma volta muito grande para chegar àquelas aldeias que ficavam do outro lado do rio, viu aqui uma oportunidade de encurtar o seu caminho.
E o que é que ele fez? Foi também ele falar com o diabo. E então, lá foi ele àquele local. Evocou o diabo e tratou de igual pato com ele. A ponte reapareceu. Ele desata a correr para o outro lado e, sem olhar para trás, como o diabo lhe tinha exigido, fez uma coisa que o demo não estava à espera. De dentro do seu capote tirou um ramo de alecrim e, molhando-o numa caldeirinha que trazia também escondida, aspergiu 3 vezes enquanto corria pela ponte e ia fazendo o sinal da cruz, pronunciando as palavras sacramentais do exorcismo. Oh, água, criatura de Deus, eu te exorcizo em nome de Deus Pai Todo-Poderoso e em nome de Jesus Cristo, seu Filho, Nosso Senhor, e no poder do Santo Espírito. Eu exorcizo esta ponte para que ela possa expulsar todo o poder do inimigo e ser capaz de erradicar e suplementar esse inimigo com os seus anjos apóstatas, através do poder do nosso Senhor Jesus Cristo, que virá para julgar os vivos e os mortos. Ia dizendo o padre ofegado e apavorado com a presença do diabo. Já no outro lado, sentiu atrás de si o som estridente vindo da profundeza das goelas do diabo, como uma besta que foi ferida de morte. Quando olhou, a nuvem de fumo que envolvia aquele sítio começou a dissipar-se, apercebendo-se que a ponte ainda ali estava, de pé. O demónio tinha desaparecido, deixando o ar cheio de um vapor acre e espesso, envolta de um cheiro sufocante a enxofre. E a ponte ali estava. Com o passar dos anos, esta história foi se tornando uma lenda. E como a existência desta ponte estava ligada a crenças religiosas, o povo foi criando uma nova lenda em volta dela. Então, por aquela altura, havia muitas mulheres grávidas que perdiam os seus filhos. Não existia acompanhamento médico nos dias de hoje e estava-se muito longe disso. As mulheres, neste estado, teriam de recorrer a curandeiras, que muitas delas estavam ligadas a medicinas alternativas, que naquele tempo eram nada mais, nada menos que bruxarias. Para acabar com isto, o padre que tinha enfrentado o diabo fez passar um rumor que se uma mulher que tivesse perdido um filho e voltasse a engravidar, deveria ir a esta ponte e esperar. Teria de ir acompanhada de 2 pessoas e de se colocar no meio da ponte, enquanto as 2 outras pessoas acompanhantes tinham a tarefa de impedir que qualquer animal atravessasse a ponte, pois caso contrário, o milagre não se realizava. Os intervenientes teriam de ficar ali até que alguém ali passasse. E a primeira pessoa que ali passasse era convidada a batizar a criança ainda na barriga da mãe, ficando seu padrinho ou madrinha para o resto da vida. Para aquele ritual havia no local uma caldeirinha, uma corda comprida e um ramo de oliveira. Assim, o padrinho tinha de prender a corda à caldeirinha e descê-la até ao rio para a encher de água. Molhando o ramo de oliveira nessa água, passava-o pela barriga da mãe em forma de cruz e dizia: Eu batizo-te em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se for rapaz, o teu nome será Gervás. Se fores meninha, o teu nome será Senhorinha. Com este ritual feito, cada um voltava às suas casas e os bebés nasciam com saúde, tanto o primeiro como os que nasciam depois. Coincidência ou não, ainda hoje existem por estes lados pessoas com estes nomes, Gervás e Senhorinha.